Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contax Podcast. Aqui nós falamos de empreendedorismo, a vida real do empresário brasileiro e tudo que envolve esse mundo empreendedor que nós estamos inseridos aqui. O tema de hoje é um tema muito relevante, é um tema que eu tenho certeza que é de interesse de todos vocês que estão aí, e nós vamos falar sobre como guardar dinheiro e fazer investimentos lucrativos. Tema muito importante e muito relevante. E para falar sobre isso, eu trouxe meu amigo, meu companheiro de longa data aqui, que me acompanha aí já há um bom tempo, Leonardo. Muito obrigado por ter vindo até aqui, Léo. Vou te chamar de Léo. Sempre te chamo de Léo. Lógico. E queria te agradecer em primeiro lugar por ter vindo, por ter se deslocado até aqui, por ter aceitado esse meu convite. E eu queria que você se apresentasse aí para a turma. Quem que é o Leonardo, o que o Leonardo faz, e seja muito bem-vindo. Bom, eu que agradeço, Ricardo, o convite e essa oportunidade de estar aqui com todos vocês para falar desse assunto que eu acho que é muito importante para todas as idades e principalmente para os empreendedores, né? Eu trabalho no mercado financeiro de capitais já há 30 anos, sou formado em administração de empresas e venho trilhando um caminho de finanças pessoais através de planejamento patrimonial. E o que é o planejamento patrimonial? É justamente você conduzir a sua vida de forma organizada e investindo constantemente com disciplina e proteção, para que você possa realizar os seus sonhos, atingir seus objetivos e passar por todos os imprevistos possíveis que a gente sabe que uma vida normal vai ter, seja com algum tipo de dificuldade financeira, eventualmente doença, falta de um ente querido ou mesmo a sua própria falta na sua família. Então, são produtos e serviços financeiros que ajudam a todos a se organizar melhor. E o assessor financeiro, o assessor de investimentos, que é a minha atividade, está justamente ao lado do cliente para tomar as melhores decisões e orientá-lo pelos melhores caminhos. Muito bom. E o Léo, a gente tem uma amizade aí já de alguns anos e eu sempre aprendo muito, Léo, quando eu estou contigo, quando eu tenho a oportunidade de estar sentado numa mesa contigo, igual nós estamos sentados aqui agora para conversar, mas quantas vezes a gente já fez essa experiência em alguns outros momentos e sempre foi de muita relevância para mim e sempre aprendi muito contigo. E para começar nosso bate-papo aqui hoje, a nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta sobre a educação financeira no Brasil hoje. Como que você enxerga a educação financeira no Brasil hoje, nas escolas, no ensino básico, e como que as pessoas vêm aprendendo ou não sobre a educação financeira? A educação financeira no Brasil, na minha opinião, ainda é incipiente. Apesar de existirem projetos, tanto governamentais como da iniciativa privada, a gente tem algumas informações, alguns dados que contrapõem isso que eu vou contar agora para você. Existe um grupo de 8 instituições que desde 2010 formou a ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira. E você veja, nós estamos em 2023, já são 13 anos e passamos por diversos governos, diversas situações, em especial a última, que é a pandemia, e nós temos ainda um número elevado de pessoas que não têm o devido conhecimento sobre finanças, não têm o discernimento sobre investimentos, e a gente pode verificar como o estoque, por exemplo, de dinheiro investido em caderneta de poupança é da ordem de mais de 900 bilhões de reais. Então, você veja, existe um avanço? Existe. Mas, considerando o tamanho do nosso país e as dificuldades de alfabetização, cultura, regiões distantes de centros mais desenvolvidos, todos os nossos problemas envolvendo política e economia diante desses projetos sociais, eu acredito que nós temos um caminho enorme pela frente
para que a população realmente tenha noção do que é ser educado financeiramente. Quando a gente compara com o hemisfério norte, onde você tem países mais desenvolvidos, esse assunto começa na infância. E mesmo nós temos aqui um número razoável de crianças sendo educadas em escolas públicas ou privadas, o nosso problema maior está na qualidade e não na quantidade. Então, se nós melhorarmos a qualidade do ensino de uma forma geral, consequentemente, a gente vai ter oportunidade de ter uma educação financeira também melhor. Recentemente, ainda no primeiro semestre desse ano, o governo atual do estado de São Paulo mencionou que vai acrescentar ao ensino médio o curso de educação financeira. Isso é muito interessante porque a gente não pode apenas atacar o ensino fundamental, onde você tem crianças tendo acesso a isso, onde você tem uma parte da população significativamente analfabeta em todos os sentidos, que você tem a idade acima de 20 anos, você pegar adolescentes que estão na faixa do ensino médio é muito importante para que eles possam aprender a lidar com finanças, uma vez que eles iniciam seu trabalho e têm a oportunidade de, logo no seu primeiro emprego, começar uma vida financeira saudável e ajudar, consequentemente, em casa, aqueles que eventualmente não tiveram oportunidade. Cara, muito, muito legal. Você mencionou uma organização social, né, que é a ENEF, né, que tem esse trabalho da educação financeira, já vem desenvolvendo há bastante tempo e você vê, né, a gente não conhece, a grande massa, assim, não conhece, a grande maioria das pessoas não conhece. Você mencionou também uma iniciativa do governo aqui do estado de São Paulo, agora no início de junho. Nesse primeiro semestre, né, de 2023, e essas são todas, vamos dizer assim, são agentes externos, assim, né? E aí eu queria trazer uma provocação aqui para um agente interno, de dentro de casa, né? Uhum. Como os pais, como agentes dessa transformação financeira na vida de seus filhos. Uhum. Talvez, aí vem N fatores aí, né? Mas o pai não tem a educação financeira, mas o pai não sabe como ensinar. Mas você acha que isso também é um papel dos pais, levarem isso para os filhos ali na primeira infância, ou de alguma forma motivarem isso de uma forma lúdica até, de ensinarem de alguma forma algum escopo financeiro para os seus filhos? Com certeza, principalmente quando a gente tem dois conceitos básicos de custo e valor, né? Então a criança, lógico, ela não tem, principalmente até os 10 anos de idade, ela não tem condição de discernir determinados conceitos. Mas se, por exemplo, você troca uma obrigação doméstica para uma recompensa, e isso vai fazendo com que ele se organize para comprar uma coisa que ele deseja, e o pai, eventualmente a mãe, está ali controlando para que ele possa dar valor ao esforço que ele está tendo para ter aquela conquista, é muito válido. Com certeza vale muito a pena. E não apenas estabelecer uma mesada e dessa mesada a criança gastar como quiser. Gastar adequadamente. É que ela fica sem a sensação do esforço, né? Eu vou ganhar esse dinheiro fácil aqui. Se eu não fizer nada, eu vou ganhar do mesmo jeito, não é isso? Exatamente. Assim como você pode também inserir outros conceitos para a criança. Vamos imaginar o seguinte: ela tem uma mesada de X por mês e ela deseja adquirir algum bem que custe 2X. O pai ou a mãe adianta esse dinheiro, mas automaticamente a criança sabe que no mês seguinte ela vai receber uma mesada menor. Então, isso vai fazendo um controle automático do que ela pode e o que ela não pode gastar, porque já tem um compromisso futuro. E, com o tempo, você pode ir aprimorando até o conceito de juros, no seguinte sentido: o pai ou a mãe vão adiantar determinado valor, só que você vai me pagar esse valor com um pouquinho mais, porque foram 30 dias que eu te dei na frente, 60 dias que eu te dei na frente o dinheiro. E aí ela vai tendo ideia de que o dinheiro tem valor durante o tempo. Então, isso é importante
desde cedo. E, logicamente, não precisa de matemática financeira para que a criança absorva isso, que ao longo do tempo o dinheiro tem um custo. E eu até vejo ainda a demonização muito do dinheiro, né? E eu ainda vejo muito na sociedade essa questão da demonização do dinheiro, né? Não, você não precisa ter tudo isso de dinheiro, você não precisa ter o melhor carro, ou a melhor roupa, ou... Enfim, aí isso acaba meio que, tipo assim, acomodando a pessoa naquilo que talvez ela nem queira, assim, ou que ela não goste tanto, né? Você enxerga também uma demonização do dinheiro ainda? Eu acho que o importante é fazer com que o dinheiro seja meio e não fim para a sua vida. Ou seja, utilizar o dinheiro para atingir os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. Ter dinheiro apenas por ter dinheiro é muito pouco, é muito raso. Então eu acredito que se você usa o dinheiro para ter conforto, segurança, para poder viajar, para poder conquistar bens, ou você ter uma ascensão social por conta do ensino que você pode buscar de uma forma mais qualificada através da iniciativa privada ou pública, enfim, relacionamentos que você vai poder fazer com a possibilidade de entrar em locais que você eventualmente nunca frequentou. Então eu acho que o dinheiro tem que ser usado como meio e não como fim. Legal. E essa questão do dinheiro ser meio, e aí eu entendo também que muitas pessoas enxergam o dinheiro como fim, e aí a gente começa a falar aqui já de ganância, que é algo já ruim, entra muito também nessa questão da educação, né? Talvez se a gente fosse falar aqui de uma educação financeira introduzida numa escola, com certeza, numa das primeiras aulas seria falar exatamente isso, né? O dinheiro não é um fim. Porque hoje em dia a gente tem muitas pessoas que acumulam dinheiro que não tem o que fazer com aquele dinheiro ali. Exato. Vai ficar para herança ali para 3 gerações para frente e é só dinheiro por dinheiro, né? Ou senão você vai deixar de viver, vai deixar de desfrutar da sua vida com uma pessoa ou em família para, depois de alguns anos, trocar todo esse patrimônio que você acumulou por remédio ou tratamento. Sim. E uma questão que eu sempre fico me perguntando assim são sobre as pessoas mais ricas do mundo, por exemplo. A gente sabe aí, pega a lista da Forbes lá, os 10 primeiros lá, que são pessoas que não se preocupam com dinheiro há um bom tempo já, né? Uhum. Só que elas continuam acumulando dinheiro, talvez sem nem querer, porque o próprio dinheiro ele faz o próprio dinheiro ali dele. Mas são pessoas que já não se preocupam com o dinheiro, mas eles têm outras intenções, outras aspirações, vamos dizer, nessa vida dela. Você já parou pra pensar assim, como que vive essas pessoas que têm abundância em dinheiro, que não tem nem mais onde colocar dinheiro? É muito diferente da realidade do país de terceiro mundo, mas existem exceções. Mas primeiro nesse ponto que você falou dos super ricos, né? Por que a pessoa se torna um super rico? Porque ela se dedicou bastante para o primeiro negócio dela. E esse negócio deu certo. A partir do momento que ela tem a estabilidade financeira necessária para ela não mais ficar preocupada com os custos mensais do seu orçamento, ela começa a pensar em outras fontes de receita. E aí você tem o pulo do gato. Porque muitas vezes a pessoa, vamos imaginar o CLT, a pessoa que trabalha e troca sua hora de trabalho por um salário, né? Mensalmente ele tem aquela sua remuneração e de uma hora para outra ele perde o emprego por qualquer motivo. Ele só tem aquela renda. E aí bate o desespero no sentido de eu tenho que me recolocar a qualquer preço porque eu tenho contas a pagar. Então você já perde o sentido da riqueza, porque você está apenas custeando, você está sobrevivendo, você está custeando o seu orçamento com o trabalho que você tem como CLT ou como empreendedor iniciante. Depois que você consegue enxergar que a partir do momento que você paga suas contas, tem um conforto de sobra de caixa,
você tem condições de investir ou investir em outros negócios. E aí sim, essa roda começa a girar com mais facilidade e velocidade. Então, múltiplas rendas vão te trazer muitas oportunidades e muita tranquilidade para você pensar. Aquele que só paga a conta não tem tempo para pensar, consequentemente não tem condição de enriquecer, né? É lógico, eu estou falando de uma maneira bastante simplista e generalista, mas quando você pega grandes nomes de destaque, você vê que aquele negócio que ele se destaca não é a única fonte de renda que ele tem. Ele tem outras fontes de renda e que a estrutura patrimonial dele hoje não se abala por nada. É até difícil de imaginar perder dinheiro, né? Porque já construiu ali uma estrutura patrimonial ali que por si só já funciona sozinho, né? E mesmo que perca, existem as proteções. Sim, né? sim. Bom, falamos dos super ricos, agora vamos voltar aqui para nossa realidade, porque ainda não somos os super ricos, mas uma outra coisa que eu percebo bastante é a questão do como investir e o quanto investir. Eu acho que muita gente ainda tem essa mentalidade de que para você começar a investir, você precisa de muito dinheiro mesmo. E aí eu queria que você partilhasse aqui conosco sobre, ou talvez para quem está nos assistindo aqui, que talvez nunca investiu ou que nunca guardou um dinheiro na vida, mas que quer fazer isso e já despertou para essa realidade. Como que fazer para começar? O que eu tenho que buscar primeiro? Quanto que eu posso começar a investir? Como iniciar nesse universo de guardar dinheiro, né? Essa pergunta é muito boa porque muda um pouco a forma de pensar sobre dinheiro. Que como a gente falou na pergunta anterior, muitas pessoas estão preocupadas em receber um valor por mês para pagar as contas, mas muitas pessoas esquecem que é preciso guardar e se remunerar pelo esforço que você teve para chegar até aqui, pelo estudo que você teve, pela profissão que você desempenha. Então, por que não se pagar primeiro e depois pagar a terceiros? O que eu quero dizer com isso? Todo dia 1º de cada mês, você tira um percentual do valor que você vai ter de renda para deixar separado. Esse valor pode ser pequeno no início? Pode. Esse valor pode ser insuficiente para iniciar um investimento? Pode, mas que ele fique guardado e que você não mexa. E aí depois você começa a quitar as suas responsabilidades, o seu custo de orçamento mensal. Por que inverter essa ordem? Por que você emitir um boleto para si próprio e não ficar com o resto? Porque a gente não deve ficar com o resto, porque a própria palavra já desmerece o valor. Então, se você fica apenas com aquilo que sobrou no final do mês, ela já começa a desvalorizar a ponto de, esse valor não é significativo, então eu vou sair para jantar com a minha esposa, com a minha família. Né? É a sobra. Eu vou comprar uma coisa que eu estou precisando e esse dinheiro vai embora e não tem a finalidade de reserva. Então, quando você reserva primeiro, você já garante. Então, imagine o cenário que você reservou um valor bem pequeno e que ainda não tem condição de investir. Ok, você guarda no 2º mês, no 3º mês, certamente no 3º mês você já vai ter condição de investir. E é legal quando você fala de valor bem pequeno, o que é um valor bem pequeno, né? Porque quando a gente fala valor bem pequeno, muitas pessoas podem achar que é R$1.000, é R$2.000. Não é esse valor, né? Principalmente agora que existem plataformas abertas através de corretoras e os bancos seguiram essa metodologia, a democratização dos investimentos foi brutal nos últimos 10 anos. Então hoje é possível você investir com R$100, com R$500, com R$1.000 e você já começar a ter uma carteira de investimentos minimamente diversificada. O que é a primeira etapa de uma construção de uma carteira de investimentos? É você ter uma reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? Voltando ao item anterior. Imagina que você
teve um imprevisto, perdeu um emprego, ou teve um acidente, ou uma doença na família, e você tem que arcar com um custo maior do que aquele do seu orçamento. Então você vai buscar nessa reserva de emergência para que você tenha a tranquilidade para atravessar esse período, seja de 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem comprometer o seu mês normal. A partir do momento que você já tem essa reserva de emergência garantida, que normalmente a gente trabalha entre 6 a 12 vezes o seu custo, então para facilitar, se o seu custo mensal é da ordem de R$10.000, o ideal é que você tenha uma reserva financeira de no mínimo R$60.000. E assim a gente vai partir para um segundo estágio de diversificação da carteira de investimentos, buscando horizontes mais distantes de investimento para que a gente possa ter uma taxa de remuneração melhor e, de acordo com o perfil de risco de cada cliente, a gente pode passar do perfil conservador para moderado, do moderado para o arrojado. Isso sempre com conhecimento. Porque eu digo muito para os meus clientes, não adianta nada você responder um questionário de perfil de risco sem ter nenhuma experiência financeira e o resultado ser arrojado, que a gente vai entrar em mercado de risco. Eu primeiro tenho que saber se você tolera oscilações. Se você não tolera, não adianta nada a gente seguir o que está escrito no perfil. Então, por isso que é importante conhecer o cliente, é importante saber o que o cliente já fez, o que ele faz e o que ele pretende fazer com o dinheiro. Aí sim, a gente tem uma noção de qual velocidade vai dar nos investimentos. Agora, eu queria comentar uma coisa do início da nossa conversa, que eu mencionei o estoque de poupança do brasileiro na ordem de 900 bilhões de reais. A caderneta de poupança é a aplicação mais fácil, mais simples que se tem hoje. Mas, diante dessas plataformas abertas de diversas corretoras e bancos, a gente tem um mundo enorme de investimentos que, consequentemente, o investidor iniciante se perde. Por quê? Você já deve ter ouvido falar, eu pelo menos tenho idade para isso, quando você tem aqueles sorteios acumulados de loteria, normalmente a mídia faz uma comparação com a poupança ou com carros populares. Talvez não agora mais, mas isso acontecia até pouco tempo atrás. Então o prêmio da loteria acumulou, então dá tantos carros populares, ou se você deixar rendendo na caderneta de poupança, você vai ter tantos mil por mês. Veja como é pobre, como é singela essa comparação diante do universo que nós temos de investimento. E aí a gente passa por uma pandemia onde a gente teve os juros básicos do Brasil na casa de 2% e, consequentemente, o brasileiro que sempre foi rentista, que foi aquele investidor que buscava uma rentabilidade mês de 1%, viu que isso não era possível, porque matematicamente falando, 2% ao ano não é possível você ter uma rentabilidade mensal de 1%. Então você parte para o risco. Partir para o risco, na linguagem do brasileiro, seria sair da poupança e ir para a bolsa de valores, ou até para o mundo cripto, de moedas digitais. Aí você fala, poxa, mas o abismo é muito grande, porque você sai da caderneta de poupança e vai para o mercado de risco, de mais volatilidade, de mais oscilações. E esse abismo aqui é justamente o que foi desconsiderado ao longo do tempo e que o nosso país tem uma evolução de produtos financeiros muito, mas muito rica e que compete muito com grandes economias mundiais. Então, você acha que para essas pessoas que talvez estejam tendo o primeiro contato com o investimento, ou que de fato tem um valor lá, que fazem parte desse dinheiro que está lá na poupança ainda, mas que de fato ainda enxerga na poupança uma segurança,
sem identificar ali também até alguns indicadores de desempenho que talvez esteja até perdendo dinheiro, deixando o dinheiro lá na poupança. Essa lacuna, esse buraco assim que existe aqui entre uma poupança e entre uma bolsa de valores, talvez é onde esteja ali grandes oportunidades para quem quer investir e de fato começar a entrar nesse universo? Além disso, você pode não só diversificar a sua carteira com N produtos que tem nesse abismo entre poupança e bolsa, e você pode manter o seu risco baixo. Então, não é porque você está saindo da caderneta de poupança que você está aumentando o seu risco. Não necessariamente. Então, uma coisa é você ter a consciência clara e a segurança do que você está fazendo. Não é porque você investe em ações e que você está se dando bem que eu vou me dar bem também. N casos de mercado já foram vistos e a gente nota que as pessoas são muito motivadas por amigos, parentes e notícias imediatistas de mídia, de qualquer fonte. Ou de qualquer acontecimento mundial, né? Estoura uma guerra ou uma pandemia. E aí essas decisões muitas vezes são equivocadas. Por quê? A minha expectativa de patrimônio é diferente da sua. Então não faz sentido eu tomar posições similares à sua, por mais confiança que eu tenha em você, porque são rumos distintos. Então, é muito comum a gente escutar clientes que mencionam, eu quero montar uma carteira de ações. Mas por que você quer isso? Não, porque eu acho importante guardar o dinheiro para longo prazo. Aí eu vejo, o discurso está muito amarradinho, vou perguntar mais. Não, é porque eu quero deixar para os meus filhos. Tá, mas e por que ações? E aí no terceiro porquê você descobre, não, é porque no clube todo mundo tem ações, eu não tenho, eu não sei conversar sobre isso, eu quero ter para poder ter assunto com o pessoal e tal. Não faz o menor sentido, existem outros produtos e que às vezes não está no seu perfil você ter ações e você pode passar a vida inteira sem ter ações. Por que você vai entrar nessa porque o seu amigo, o seu parente tem, não faz o menor sentido. Né? Não faz sentido. Você comentou, Léo, também, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui. Bom, a gente é impactado aí diariamente, né, com quem assiste, né, o Jornal Nacional, ou quem entra ali num jornal qualquer na internet, ou que vê um influenciador. Hoje é muito comum, né, ter um influenciador na internet, no Instagram ali, que fala sobre economia de alguma forma, e eles falam de algumas coisas assim que muitas pessoas, cara, isso aqui é grego, isso aqui eu não compreendo isso daqui. E a gente sabe que tem alguns números do país ou da economia de um país que são importantes nós acompanharmos para termos uma ideia mínima que seja sobre o andamento da economia de um país. Seja a taxa de juros, seja o CDI, seja a Selic, enfim, vários indicadores. E aí eu queria que se você pudesse falar pra gente sobre isso, sobre esses indicadores, o que é importante nós acompanharmos para nós exatamente não sermos pegos pela mídia, né? Por um jornal sensacionalista ou por um influenciador que está falando alguma coisa da realidade dele, mas não da minha realidade, né? O que é importante eu acompanhar de indicador financeiro para eu ter uma mínima consciência e por mais que eu terceirize, né, a minha gestão da minha carteira de investimento, eu preciso saber, né, dessas informações. O que é importante acompanhar aí para poder saber o que cobrar ou saber ter conhecimento dali da sua carteira de investimento? Eu acho que duas coisas básicas e fundamentais é justamente curva de juros e inflação. Aí você fala, nossa, mas eu tenho que entender sobre o mercado de juros e títulos de inflação, como é que eu vou saber isso? Não, é você ter um acompanhamento mínimo dos ciclos da economia do seu país e do mundo. Vamos só voltar um pouco na época da pandemia, que vai ficar bastante claro para todo mundo.
Durante a pandemia, a gente tinha um nível de juros histórico no Brasil muito baixo, na casa de 2%. Isso foi inédito no país. E uma inflação crescente. Por quê? Em decorrência de todos os problemas e desdobramentos da pandemia. Falta de insumos, mercados fechados, dificuldade de transporte para chegar a mercadoria na ponta. Então, uma inflação crescente, uma taxa de juros baixa. Automaticamente, você, quando tem investimentos vinculados à taxa de juros, você tem a inflação muito acima disso, você está, entre aspas, perdendo, porque o dinheiro no tempo tem valor. Então, ele está sendo consumido pela inflação. O que aconteceu? Muita gente migrou investimentos para títulos indexados à inflação, produtos indexados à inflação. Muito bem. Passado um tempo, pandemia sob controle, juros aumentam justamente para controlar a inflação. Então, essa sobreposição de indicadores faz com que você tenha que fazer mudanças também na sua carteira. Por quê? Você vai ficar muito posicionado em inflação e a inflação tende a cair, porque os juros estão subindo e aí você não tem mais nada em juros, porque você correu para títulos de inflação. Então, primeira coisa, é importante diversificar. Segunda coisa, importante você saber essa tendência, que são indicadores públicos e discutidos com muita frequência. Os jornais sempre anunciam reunião do Banco Central, tendência de aumento de preços, e isso está muito evidente. Então, basta você acompanhar elevação de custo, elevação de taxa de juros, redução de taxa de juros e etc., você começa a compor a sua carteira, a movimentar a sua carteira na direção certa. Acertar é outra história, mas você antever esses movimentos é muito importante para você começar a ter uma ideia do que você vai ganhar lá na frente. O brasileiro é muito imediatista. Não é possível você sempre acertar em investimentos. O importante é você ir a favor da tendência. Então, se a tendência de juros é subir, que você esteja posicionado adequadamente para que os seus investimentos aproveitem a elevação de juros. A inflação vai cair e eu estou muito posicionado em inflação, então está na hora de diminuir essa minha exposição. Existe a possibilidade de eu ter uma carteira de ações e o Brasil estar numa posição favorável frente ao mundo e as empresas brasileiras se beneficiarem, então faz sentido eu ter uma carteira mínima de ações para que esses valores aumentem no decorrer do período. Agora, é muito importante, a gente não fica rico da noite para o dia. É importante a gente enriquecer gradativamente com investimentos. Não existe a grande tacada. Isso é coisa de filme, isso é coisa para poucos. Exatamente, exatamente. E é difícil você ter essa resiliência também, né? De fato ter uma disciplina de investimentos. De, cara, eu preciso me pagar primeiro, né? Como você pontuou ali. E desse pagamento ali, você de fato começar a constituir sua riqueza, né? Antes de gastar todo o salário ali de alguma forma. Uhum. Sobre esse universo ainda, que talvez é novo ainda para muita gente, e como a educação financeira no Brasil ainda tem muito chão para correr, muitas pessoas ainda não guardam, nem que seja R$50 ali por mês. E para o nosso público aqui, que em grande parte são empreendedores, que têm suas empresas, que têm suas atividades empresariais ali, para num segundo momento mandar ali dinheiro, né, via o Prolabore, via sua retirada de lucro ali para a pessoa física, mas na empresa também é possível trabalhar nesses investimentos, né? É diferente você trabalhar investimentos na pessoa jurídica e trabalhar investimentos na pessoa física? São perfis distintos e, basicamente, a empresa, ou seja, a PJ, ela pede um conservadorismo maior. Por quê? A gente não tem
empresas que diversificam demais o seu portfólio de investimentos, porque a empresa tem uma dinâmica mais acelerada do que a pessoa física. Então, é necessário ter liquidez, é necessário ter posições mais conservadoras para que o empresário ou o financeiro daquela empresa possa utilizar com mais facilidade o dinheiro. E é importante ter uma reserva dentro da empresa, seja para ampliar fábrica, escritório, contratar, como a gente viu de novo, pandemia. Muitos empresários conseguiram manter os seus funcionários, mesmo não trabalhando, e porque tinham uma reserva e continuaram pagando os respectivos salários com acordo, sem acordo, etc. É fundamental você ter uma reserva na empresa. Quando você trata de empresas que trabalham no mercado internacional, fazendo exportação ou importação, é fundamental você ter esse caixa justamente para você ter a proteção cambial. Uma vez que você trabalha com moedas estrangeiras, você pode ter oscilação de câmbio. Então, é muito saudável você trabalhar. Existem empresas que buscam essas reservas e reinvestem no próprio negócio, mas sempre existe esse gap. Até reinvestir, ele é investido no mercado de capitais para que ele tenha essa liquidez e rentabilidade. Eu sigo um empresário no Instagram, chama Felipe Cassola. E ele, uma vez, ele fez uma explicação que eu achei sensacional. Ele falou que na empresa dele lá, ele tem o fundo SDM. Sabe o que é o fundo SDM? Não. Se der merda. É um fundo que ele guarda lá o dinheiro, tipo assim, ele chama de fundo SDM. É o fundo, se der merda, é daqui que eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou resolver esse problema da empresa. Então, ele tem toda uma estratégia para constituir o fundo SDM dele lá, que é o se der merda, é aqui que vai acontecer. E se der merda, é uma pandemia. Por exemplo, ninguém imaginava que todo mundo ia ficar trancado dentro de casa 2 anos ali. A merda ali era bem grande. E a grande maioria das empresas, infelizmente, talvez não tinha fundos ali, capital para se manter durante 2 anos. Tanto que muitas empresas literalmente fecharam as portas. E aí a estratégia que ele utilizava era... ele mantinha investimentos mais conservadores na pessoa jurídica, que é esse fundo SDM ali, porque ele sabia que dali da empresa é onde saía, por exemplo, ou os dividendos, ou o prolabore dos sócios e de todos os outros funcionários da empresa. Então a estratégia era, eu vou ser mais conservador aqui no que eu guardar na empresa, porque eu sei que é de lá que é minha fonte. E na pessoa física ele corria mais riscos. Aí entrava lá no mercado de ações, corria mais riscos ali no investimento da pessoa física. Faz sentido esse tipo de estratégia? Pode fazer sentido para algumas empresas, mas basicamente a diferença entre investimentos de PJ e PF, que é a pessoa física, está em alguns incentivos fiscais que alguns produtos têm para a pessoa física que não existe esse incentivo para a pessoa jurídica. Então, por isso que existe uma certa limitação de produtos disponíveis para a pessoa jurídica e um leque maior para a pessoa física. Isso falando de mercado de capitais. É lógico que são perfis diferentes e dificilmente uma empresa vai montar uma carteira de ações, de fundos imobiliários, justamente porque não pode arriscar aquele valor que tem um destino, seja para pagar funcionário novo, seja para ampliar fábrica, escritório e etc. Tá. Léo, você trabalha como assessor de investimentos, a sua atividade há muitos anos aí. E você de fato ajuda muitas pessoas, você me ajuda nesse mundo de investimentos. Dá para fazer sozinho? O que é preciso, tipo assim, para quem tá nos acompanhando aqui, fala assim, cara, eu não quero assessor, eu quero fazer tudo sozinho, eu quero aprender sozinho, eu vou errar aqui, mas eu quero fazer sozinho. Ou você acha que é essencial ter o assessor? E que momento que as pessoas podem procurar ali um assessor de investimento e se dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho, sim, mas aí você precisa de dedicação, que você já precisa assumir um compromisso pessoal de fazer uma reserva financeira, e que não é pequeno esse compromisso.
Então, você assume um segundo compromisso de aprender. E aprender do zero, principalmente quando você tem uma atividade profissional muito distinta, é difícil, porque exige cálculo, querendo ou não, é preciso um pouco de experiência, atravessar alguns momentos de dificuldade para saber como que o mercado reage, como que a economia reflete aquele momento. Então, o ideal é ter o apoio de um profissional devidamente certificado para essa atividade de assessoria. Mas é lógico que, como eu disse, a influência familiar, de amigos, mídia, faz com que a pessoa inicie um conhecimento muito mais rápido do que qualquer outra profissão. Então, por exemplo, você não chega no consultório do seu dentista ou do seu médico e começa a palpitar sobre a conduta dele e a prescrição médica que ele passou para você. Mas você consegue conversar de igual para igual com um certo conhecimento com o seu assessor, e eu acho isso bastante prudente. Eu não tenho nada contra o cliente ter conhecimento sobre isso. E acho muito saudável, porque fica mais fácil a conversa, né? Mas você tomar decisões de forma aleatória, você tomar decisões baseado em opiniões de quem não é técnico sobre o assunto é arriscado, porque, como eu disse, o seu planejamento patrimonial é diferente do meu e você está vendo apenas o lado bom daquele produto financeiro, até você esbarrar no lado ruim, que pode não ser interessante para sua carteira, e você vai dar passos atrás para recompor o seu patrimônio. Então, é possível? É possível, mas você vai ter que se comprometer em estudar e não tem como não errar, né? Já aproveito aqui para fazer um jabazinho. O Leonardo é excelente. Os contatos dele estão aqui, ó, embaixo aqui nos comentários. Nos comentários não, né? Na descrição desse vídeo aqui. Se você quer ter um assessor de investimentos aí, aqui tá um grande Obrigado. Assessor de investimento que me ajuda a contar minhas moedinhas ali e se tornou, além de um profissional que me ajuda bastante, um grande amigo também. Os contatos dele tá aqui na descrição desse vídeo. Aproveita que você tá por lá, curte esse vídeo aqui, comenta, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e manda aí para aquelas pessoas que você mais gosta, no grupo da família lá, que eu tenho certeza que vai fazer bastante diferença para muita gente. Léo, agora um outro assunto. Bom, a gente percebe todos os dias ou todos os meses que nós vamos no mercado que as coisas estão muito caras, que tudo está muito caro. Não tem uma coisa que a gente olha assim e fala assim, não, aquilo ali abaixou o preço. Acho que literalmente tudo tá mais caro. Você vai no mercado, a gente estava falando aqui antes de começar o episódio, você vai no mercado, a gente constata isso. Só que talvez esse aumento, muitas pessoas ainda atrelam, sei lá, a diversos outros fatores. É o mercado que está ganhando mais dinheiro, enfim, o dono do mercado está ficando mais rico, e a gente talvez a grande massa ali, talvez não tenham percebido a influência da inflação nos preços das coisas, né? De tudo que a gente compra hoje aqui. Você entende dessa forma também que a inflação ainda é algo, por não ser tão falado assim, nas mesas dos bares assim, que a inflação ainda é algo que não é tão falado, mas que impacta muito na vida das pessoas ali? Sim, impacta bastante e diariamente, porque aqui nós temos uma distribuição de produtos no Brasil via transporte rodoviário. Então, todo aumento de combustível impacta diretamente o preço final de qualquer produto que você venha a comprar. Você tem toda uma cadeia produtiva que tem aumentos de insumos de acordo com ciclos produtivos, seja da lavoura até a sua mesa, assim como você tem o comércio também, a prestação de serviços, que é o final dessa cadeia, onde você tem o efeito retardado de aumentos. E quando aumenta serviços, é porque tudo já aumentou lá na frente. Então, é
visível, sim. Quem faz compras regularmente no mercado tem essa sensibilidade maior. E lógico, você, por exemplo, não tem esse contato diário, mas você tem o hábito de, por exemplo, tirar férias em família uma vez por ano, 2 vezes por ano. Certamente você vai ver que o seu pacote de viagens ele ficou mais caro do que o ano passado. Você vai ver que se você se desloca na cidade para poder trabalhar, seja com uso de transporte público ou próprio, você vai ver que o efeito do combustível é gigante e, consequentemente, o seu gasto vai aumentar. Então, sempre que você vê aumento de combustível, você pode ter certeza que as coisas vão aumentar pela característica do nosso escoamento de produtos. E talvez o modal ferroviário seria uma alternativa para isso, né? Mas aqui no Brasil é muito pouco, né? Sim. E de fato ali a grande maioria do que é transportado no Brasil hoje é via rodoviária. Uhum. Então se aumenta um pouquinho, que seja ali o litro da gasolina, vai aumentar todos os produtos. Sim. Até a gente ter uma malha ferroviária que seja mais interessante aí, isso ainda vai bastante Ainda vai tempo. demorar. Vai demorar bastante tempo, mas é a realidade que a gente tem, por isso que quando a gente fala, por isso que se fala muito também, né, em aumento de gasolina, porque de fato é um impacto direto ali no preço das coisas, né? Imediato. Bom, a gente falou aqui bastante sobre economia, sobre indicadores econômicos, agora sobre até a questão de inflação. E não tem como fugir muito, quando a gente fala de economia, de política. O ambiente político, as linhas políticas que se adotam num país, ou no município que seja, ou no estado, a gente está em 2023, o ano que vem, 2024, tem eleições municipais. Até que ponto que um político eleito num município, num estado, num país, até que ponto que impacta um indicador econômico, até que ponto que um político impacta o mercado, e como que acontece essa relação entre política e mercado? O mercado ele tenta antecipar ciclos econômicos e reagir a determinadas atitudes ou pronunciamentos. Então, tirando essa parte que é imediata, pontual, então, por exemplo, qualquer comentário indevido proveniente de qualquer governo, seja esfera federal, estadual ou municipal, você vai ver um reflexo imediato no mercado, seja de títulos, seja de juros, seja de câmbio, seja de ações. Mas a política sim influencia cotações, influencia o mercado de uma forma geral. Por quê? Porque nós temos diversas políticas conduzindo o sistema financeiro e o sistema de capitais. Nós temos a política monetária, política fiscal, ou seja, os gastos do governo, assim como a arrecadação do governo. Quanto mais imposto ou menos imposto, isso vai afetar a vida da população e, consequentemente, isso vai ter um reflexo no mercado financeiro. Políticas cambiais, políticas comerciais, de você fechar fronteiras ou abrir fronteiras. Então, todas essas políticas têm uma influência direta na repercussão de preços, juros e indicadores na economia do país. E a gente vê bastante movimentação em relação aos blocos econômicos, né? A gente tem aqui o Mercosul, aí tem lá a zona do euro. Tem o BRICS agora, né? Que já se falou agora recentemente também da criação de uma moeda do BRICS. Imagino que a criação de uma moeda demore aí anos para acontecer, mas vem se falando, né, sobre isso. Você acha que é uma tendência mundial essa questão dos blocos? Mais ainda, né? Que a gente já tem o Mercosul, já tem a zona do euro ali, mas agora do BRICS, essa questão das moedas nos blocos ali, você enxerga isso como uma tendência? E como que isso impacta o nosso dia a dia aqui, né? Eu sou um pouco reticente com relação a isso, principalmente pelo que a gente viu na zona do euro, onde você teve Inglaterra saindo do bloco, e não
trouxe um crescimento homogêneo para todos os países, como era a ideia inicial. Então eu acho, principalmente para os países de terceiro mundo, pensar numa coisa dessa, principalmente o mundo inteiro hoje vive polaridades políticas muito fortes, muito arraigadas, eu acho que não é o momento ideal, porque você começa a fechar blocos para fomentar negócios próprios e que nem sempre vão dar certo. A gente está vendo isso na Europa com bastante dificuldade para lidar com as diferenças. E cada país tem sua particularidade Exato. cultural muito forte, né? Sim. Então você pega a Europa, até o próprio Brasil, o Brasil que é um país grande assim, cara, a gente vê em São Paulo, é completamente diferente do Sul, que é diferente do Nordeste, Sim, que é diferente do Norte. Norte. E dentro de um mesmo país ali, que é grande, o Brasil tem extensão territorial aí muito grande, mas são realidades culturais muito diferentes, Sim. né? Culturais, econômicas, Exatamente. sociais. Então você pegar um bloco grande, né? E querer tratar ele de uma forma homogênea, talvez não seja o melhor caminho, né? Eu acho muito difícil. A gente viu essa tentativa aí da zona do euro e os reflexos estão aí. E, infelizmente, com todo esse problema geopolítico que a gente viu acontecendo com o conflito na Ucrânia, agora em Israel, mexe bastante nesses blocos, tem um efeito gigantesco. E a guerra impacta muito esses indicadores econômicos também, né? Certamente, porque os produtos daquele país, seja por exportação ou importação, vão ser diretamente afetados. E com certeza vai ter um desabastecimento. Com certeza sim, né? Provavelmente ali a gente teria um desabastecimento, que o desabastecimento gera aumento de preço, e aí no final das contas nós aqui que compramos, que consumimos aquele produto, e às vezes nem um produto que nem a gente compra ali numa prateleira de um mercado, mas um insumo daquilo ali, né? Um plástico, uma borracha, um vidro que faz um determinado produto. Exatamente. E é coisa que não fica tão evidente, tão claro para a grande massa assim, das pessoas, né? O que a grande massa às vezes só enxerga aquele impacto ali quando ele vai no mercado e vê que um produto de R$5 tá 10. Exato. E aí não consegue ver toda essa cadeia, tudo que tá por trás disso e como que a guerra lá na Ucrânia afetou aqui. Eu lembro que na época da guerra, assim que estourou a guerra da Rússia lá com a Ucrânia, teve a questão dos fertilizantes, né? Que tava todo mundo, meu Deus, como é que vai ser? Porque o Brasil precisa de fertilizante. Só que o fertilizante foi o que ficou mais na mídia, assim, né? Que ficou mais em evidência, assim. Mas tivemos várias outras coisas aqui que de fato afetam, né? Sim, com certeza. Léo, queria que você falasse para as pessoas, desse algumas dicas para quem está começando a investir sobre... eu sei que tem toda uma política, né, do assessor de investimento, não sei como é que funciona muito bem também, mas queria que você desse algumas dicas sobre os benefícios de começar a investir agora, hoje, por mínimo que seja o dinheiro, e de não ficar esperando ter um valor mais considerável para investir. Por que é importante começar a guardar R$50 que seja, porque aí você vê no mês que vem vai ter R$50,02. E aí você já começa a ver essa mágica acontecer, né? Eu lembro que comigo foi muito assim, né? Cara, eu coloquei lá, sei lá, foi R$100. Aí no 15 dias depois eu olhei e tinha 107 centavos, alguma coisa assim. Aí você já começa a perceber como o funcionamento da coisa, né? Falei assim, opa, esse negócio aqui funciona, entendeu? Comigo foi muito assim, sabe? E muita gente é muito reticente ainda, né? Tem medo, talvez, ou não sei se é receio, alguma forma assim. O que você falaria para quem quer começar, que tá esperando ter mais dinheiro para investir? O que você falaria para essas pessoas? É importante a gente mudar a forma de pensar sobre dinheiro, né? Porque é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais gostoso consumir, né? Mas toda vez que você for consumir alguma coisa, você refletir se aquilo que você deseja comprar é necessário ou é um desejo. Aquilo você deseja ou você precisa.
E eu faço isso em casa. Eu tenho 2 filhas menores e o prazo para adquirir qualquer coisa é 1 semana. Por que 1 semana? Porque em 1 semana você esquece aquilo que você queria e aí você já vai querer outra coisa. Então, eu mostro isso para as minhas filhas, no sentido de, olha, semana passada você queria tal coisa. E aí eu pesquisei, deixei até aqui na tela do computador para comprar. Tá nos favoritos. Só que a gente não avançou nisso e hoje você veio com outro pedido. Você lembra daquele? Ah, nem lembro mais, né? Então, compra-se muito por impulso. A partir do momento que você tem esse discernimento muito claro do que é necessário e o que não é necessário, você começa a fazer a reserva, né? E essa reserva é justamente aquilo que você tem de excedente. Você ganhou 10 e gastou 8. Então você tem 2 para reservar durante um período, seja de 1 mês, 2 meses, não vem ao caso. Mas você iniciou essa dinâmica de ter superávit, ou seja, de você ganhar mais e gastar menos. Então, você se paga, você se remunera por todo o esforço que você teve para estudar, para se formar, para trabalhar e etc. E você vai fazendo essa reserva. Muito bem. Você pode começar com pouco, você tem que traçar os seus objetivos, o que você deseja adquirir no futuro que seja relevante. Ah, eu desejo comprar um carro, eu desejo comprar uma casa, quero sair do aluguel, eu quero fazer uma viagem. Tendo isso claro, você vai se programar. Eu lembro até alguns educadores financeiros que eles usavam aquela didática das caixinhas, né? Funciona mais ou menos como dessa forma, né? Sim. Você tem a caixinha ali da reserva de emergência, você tem ali a caixinha do médio prazo, de acordo com o objetivo. Prazo. Essa aqui é da casa, essa aqui é do carro, essa aqui é da viagem. Isso serve muito para quem é muito disciplinado. Mas se você está começando e ainda não sabe direito, qual que é o seu primeiro objetivo? Ah, eu quero fazer um curso de pós-graduação, por exemplo, se você já é formado. Ah, eu quero fazer uma viagem internacional. Ah, eu quero comprar um carro, eu não quero mais o transporte público. Então, diante desse objetivo claro, você vai perseguir esse objetivo reservando. E essa reserva exige sacrifício, exige disciplina. E não é porque é pequeno que ele não tem valor, ele tem valor. E a partir do momento que você tem essa constância de economizar, você vai ver o efeito dos juros compostos ao investir. Ou seja, você vai ter sempre mais dinheiro quando você investe. Você não deixa o dinheiro parado, porque o dinheiro custa ao longo do tempo. E você vai ver o efeito contrário, porque você já pagou parcelas e você viu que você pagou juros pelas parcelas de alguma coisa que você comprou no crediário. Você está virando a mesa no sentido de você estar ganhando juros e não pagando juros. Então, eu acho que é fundamental você conhecer a sua dinâmica de fluxo de caixa, você ter a disciplina, a resiliência, a força de vontade de juntar e atingir o seu objetivo. Mas agora eu devolvo uma provocação no seguinte sentido. Talvez, para quem esteja nos assistindo e tenha pouca idade, não consegue mensurar a importância da proteção ou não consegue mensurar o que seria o pós-aposentadoria, porque o brasileiro não consegue enxergar muitos anos pela frente por toda a dificuldade que o país sempre passou. Crises, inflação, governos e etc. Então, quando a gente fala de proteção, uma pessoa muito nova não consegue imaginar o benefício de você ter, por exemplo, um seguro de vida. E eu estou falando aqui especificamente desse produto porque quando você é funcionário, tem esse benefício dado pela empresa, muitas vezes você nem sabe qual é o tipo de cobertura, para que serve, etc. Mas quando você vê um parente que sofre com alguma doença, que tem um tratamento longo e caro, ou quando ele sofre um ataque cardíaco, ou quando ele sofre um AVC, e aí ele fica prejudicado para gerar renda para a família,
você fala, poxa, e se acontecesse comigo? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente olha para aposentadoria. Uma pessoa hoje na faixa dos 30 anos, se ela deseja se aposentar aos 65, 70 anos, ela fala está muito longe, né? Mas a gente sabe que é rápido, esse tempo passa muito rápido. E aí você consegue imaginar qual vai ser a sua situação ao atingir aquela idade? Quanto que você deseja ou precisa ter de renda para sobreviver? Seja sozinho, seja com o cônjuge, seja com a família. Qual a idade dos familiares? Então, são perguntas que deixam um certo desconforto, mas é exatamente disso que eu preciso para traçar um planejamento patrimonial. E é lógico que as coisas mudam com o tempo. Mas é importante a gente ter um norte, a gente ter um caminho, porque senão qualquer caminho serve. E imagina você, sem nenhuma atitude, chegar aos 60 e falar, vou me aposentar aos 65, e olha para trás e fala, mas aonde está a minha reserva? A única coisa que eu tenho é a minha contribuição para a Previdência Social. Será que ela vai ser suficiente? Então, não tem como você deixar passar esse tempo todo de 30, 35, 40 anos, que é muito distante. Quando você chegar lá, próximo da aposentadoria, e não tiver programado isso. E eu lembro de uma conversa que a gente teve há algum tempo, quando nós tivemos exatamente conversando sobre essa temática do seguro de vida, quando a gente conversou, isso mudou uma chavinha muito grande na minha cabeça, porque quando a gente falava de seguro de vida, eu sempre tive isso na minha cabeça, quando a gente falava de seguro de vida, é assim, cara, é quando eu morrer. Tipo assim, eu vou morrer, e aí o que eu vou deixar para os meus familiares, Exato. né? Só que na verdade não é essa a dinâmica do seguro de vida, né? Não. A questão é quando você exatamente não morre. Exatamente. E você fica inválido em vida, não é isso? E eu lembro que Exatamente. a gente conversou sobre isso e isso virou uma chavinha assim, falei assim, cara, é verdade isso. Existem 3 grandes medos do ser humano. Falir, ficar inválido ou morrer. Esses são 3 grandes medos. Qual é o seu medo? Perder tudo? Não ter dinheiro? Recomeçar do zero? Se você é novo, você até topa esse desafio. E se você já tiver passado dos 50? Ficar inválido, ficar dependente. Você tem produto financeiro suficiente para custear a sua doença, a sua invalidez? Porque se eventualmente você ficar inválido a ponto de não conseguir gerar mais renda, você vai demandar um custo. Alguém vai ter que te bancar ali. Exato, né? Alguém vai ter que suprir. E aí, será que é justo você pegar alguém da sua família para custear? Quantas famílias têm os idosos tendo complemento de renda pelos mais novos? Diversas. Justamente por quê? Porque acreditavam na Previdência Social. Não estou falando para não acreditar, mas acreditavam que aquele valor seria suficiente. E aí a gente está vendo hoje que um teto de aposentadoria na Previdência Social gira em torno de R$5.000. R$5.000 para uma pessoa de 70 anos, você não vai pagar um plano de saúde. Não paga o plano de saúde. Então, a quantidade de remédio, né? Que a pessoa normalmente tem que tomar. Isso imaginando que a pessoa chegou até a cidade sem nenhum problema. Sim. Né? Sim. Então, são várias coisas que, se você começar pequeno, é muito mais fácil. Quanto mais você posterga esse planejamento, maior vai ser o seu sacrifício. Não é impossível, mas vai ficar mais difícil. Léo, muito bom nossa conversa aqui. Eu falei pro Thiago aqui o Thiago trabalha aqui com a gente aqui nas gravações, eu falei pra ele, cara, 1 hora tá começando a ficar pouco aqui pra gente conversar, porque todo episódio que eu termino aqui, eu quero continuar a conversa, quero falando mais.
mas infelizmente a gente vem encaminhando aqui pro final do nosso episódio. A ideia aqui era exatamente fazer essa provocação aqui da importância do dinheiro, a importância, como que isso é de fato muito importante na nossa vida. E aí você foi a primeira pessoa que me veio na cabeça, assim, porque como você já me ensinou muita coisa, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui aprenderam bastante com esse nosso bate-papo de hoje. Comentem aqui embaixo nesse vídeo, em algum lugar aqui, curta esse vídeo aí, porque vai ajudar bastante a gente. Ajuda esse conteúdo aqui também a chegar a outras pessoas. Queria que você falasse aqui embaixo nos comentários o que você achou. E queria te agradecer também, Léo, mais uma vez por ter topado vir aqui. Hoje tava uma chuva, né? Caiu o mundo aqui antes da gente começar a gravação desse episódio aqui. Eu olhei pela janela ali, eu vi a ventania, eu falei assim, meu Deus, como que o pessoal vai chegar aqui hoje? Mas graças a Deus a chuva acalmou ali, deu tudo certo. Muito obrigado por ter vindo até aqui, por ter topado participar, ter compartilhado seu conhecimento aqui conosco. E queria que você deixasse as suas considerações finais, falasse da Beats também, como que o pessoal encontra. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas queria que você comentasse aí também um pouquinho mais. Muito obrigado, Léo. Eu que te agradeço mais uma vez a oportunidade, foi um prazer falar sobre isso, é uma coisa que me deixa muito feliz trazer essa consciência para todos. Através do meu site, estou à disposição. Vocês vão encontrar no descritivo do vídeo, o Ricardo vai disponibilizar para vocês. E eu acho que é importante a gente ter uma relação saudável com o dinheiro. Começar desde cedo, educando as nossas crianças, mesmo que de forma lúdica, a considerar o dinheiro parte da nossa vida. O dinheiro não é sujo, o dinheiro não vem para trazer problemas, muito pelo contrário, ele vai resolver muita coisa na sua vida para você atingir os seus objetivos, para você conquistar os seus sonhos e te deixar numa posição confortável e segura. Então, acredite que você pode prosperar e você pode ter a assessoria de um profissional devidamente qualificado e certificado para te ajudar nesse caminho. É isso. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Para você que esteve aí conosco até o final aqui desse episódio aqui, muito obrigado por ter ficado aqui conosco. E eu espero você no próximo episódio. Toda semana aqui a gente vai estar soltando um episódio novo, com um assunto diferente, sempre voltado aqui ao empreendedorismo, a quem empreende, para quem está ali na luta diária ali de construir um negócio aqui no Brasil, ou fora do Brasil também, não tem problema. E espero você no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.